Muito bem, vamos então dar início à sessão. Eu pedia-vos só para colocarem depois no chat, ao longo da sessão, eh, para irem colocando as vossas questões, sendo que depois no final também guardaremos aqui 10, 15 minutos para questões, para levantamento de questões, para quem tiver alguma dúvida. Muito bem. Portanto, bem-vindos a esta sessão técnica. Portanto, mais uma sessão técnica integrada num conjunto de sessões online que a AIP tem vindo a realizar. Esta sessão será dedicada à análise da última atualização, se quisermos, do plano de avisos do Portugal 2030. Portanto, vamos abordar aqui alguns dos avisos, sobretudo avisos que estão previstos para a abertura nos próximos 12 meses, que farei aqui também referência aqui a dois avisos que estão abertos, que já estão abertos, que abriram recentemente. Portanto, só dar aqui uma breve nota introdutória. Portanto, a AIP, Associação Industrial Portuguesa, é a mais antiga associação empresarial em Portugal, faz este ano 188 anos, portanto somos uma associação empresarial de âmbito nacional, portanto certificados, somos uma associação empresarial com cerca de 6.500 sócios diretos, na sequência daquilo que é a nossa apresentação às associações regionais, o nosso relacionamento com as associações empresariais regionais, temos também cerca de 50 mil, mais de 50 mil associados indiretos. Portanto, somos também, desse ponto de vista, a maior associação empresarial. Especificamente sobre mim e sobre a unidade de consultoria da AIP, portanto, eu sou o coordenador desta unidade de consultoria. Somos uma unidade um bocadinho com uma mentalidade empresarial, portanto, somos quase como uma empresa dentro da AIP, muito vocacionada para o apoio às PMEs, onde tentamos ou contribuir para aquilo que é a missão da AIP, portanto, a melhoria da eficiência, da competitividade e da qualidade de gestão das empresas. Portanto, é exatamente desse ponto de vista que vamos abordar hoje e que surge esta sessão técnica para mostrarmos aqui um bocadinho aquilo que está ao dispor das empresas em termos de apoios e incentivos e que todas elas, independentemente da sua dimensão, PME, são micro, pequenas, médias ou até da sua área de negócio, poderão aceder. Portanto, vamos então fazer aqui essa abordagem, dar-vos nota. Vamos falar aqui de dois pontos, ou esta apresentação vai se dividir aqui num primeiro ponto, basicamente os avisos de concurso que selecionei para vos apresentar, e depois também fazer aqui uma referência àquilo que são boas práticas na elaboração de candidatura. Isto parece-me ser sempre também aqui um ponto importante, porque muitas das vezes temos aqui várias consultas de vários associados, ou fora da nossa rede de associados também, se uma determinada despesa é elegível para um aviso de concurso. Portanto, e a elaboração de uma candidatura, para que tenha sucesso, tem que corresponder, tem que preencher aqui um conjunto de requisitos que iremos aqui depois, que irei aqui abordar neste segundo ponto. Portanto, dando seguimento, vamos então falar dos avisos de concurso PT 2030, portanto, estamos a falar apenas PT 2030, não vou abordar aqui avisos PRR, por exemplo. Dar-vos nota, portanto, que esta previsão será para os próximos 12 meses, sensivelmente, de concursos que irão abrir e que estão calendarizados. Só para terem uma ideia, nesta última publicação do plano de avisos, foram disponibilizados ou calendarizados 238 avisos. Nós vamos abordar aqui 13 avisos, direcionados exclusivamente para as PMEs, ou para as empresas, PMEs e não PMEs, também poderão aceder em alguns deles. Portanto, vamos então fazer aqui
essa abordagem. Desde logo, falar-vos aqui deste primeiro aviso que está aberto. Portanto, o aviso integrado no sistema de incentivos à competitividade empresarial, inovação produtiva para territórios de baixa densidade. Trata-se de um aviso com uma dotação de 117 milhões de euros, portanto, que é significativo. Os avisos à inovação produtiva, por norma, mobilizam aqui sempre valores de dotações orçamentais significativas. Portanto, este é um aviso destinado a PMEs, portanto, e é de candidatura para candidaturas em modalidade individual. Portanto, temos aqui como ações elegíveis a criação de novos estabelecimentos, portanto, estamos a falar de novas unidades industriais, por exemplo, uma empresa que já tenha uma unidade industrial queira construir outra. Temos uma outra tipologia que é o aumento da capacidade de um estabelecimento existente, portanto, por exemplo, para uma unidade industrial que já exista e que se queira expandir a sua produção, aumentar a capacidade, criar uma nova linha de produção, por exemplo, esse é também uma ação elegível. Depois temos também a possibilidade de diversificação da produção, portanto, produzir ou integrar aqui, incorporar novos produtos na oferta, no portfólio produtivo da empresa, ou a alteração de um processo de produção, a alteração global de um processo de produção, basicamente produzir o mesmo, mas de forma diferente, de forma mais eficiente, introduzindo aqui fatores de inovação, portanto, de inovação organizacional, inovação de processo, inovação de produto, inovação de marketing, portanto, estes processos, portanto, tal como o nome indica, inovação produtiva, tem que estar aqui presente, bem presente, as questões da inovação para a empresa. Exclusivamente para os territórios de baixa densidade, a taxa de incentivo pode chegar até aos 60%, acumulando aqui algumas majorações que estão relacionadas com as questões da própria forma de financiamento do projeto, se tem ou não capitais alheios. Quanto menor for a dependência dos capitais alheios, isso também é valorizado e pode dar uma majoração de 5%, isto partindo de taxas base de 35% ou 45%, 45% para micro e pequenas, 35% para médias empresas, podendo aceder, portanto, até ao máximo de 60%. Depois tem a ver também com aquilo que é o direcionamento e o alinhamento dos investimentos, por exemplo, na indústria 4.0 ou na transição climática, ou ainda nas questões da contratação ou da criação de emprego qualificado. Portanto, todos esses aspectos são valorizados, ajudam a pontuar a candidatura e permitem ter uma taxa de incentivo mais elevada. Estamos a falar também de um apoio não reembolsável, portanto, que podendo chegar aos 60%, é bastante significativo. Investimentos elegíveis de 300 mil euros até 25 milhões e, sobretudo, estes avisos estão muito, muito direcionados para o material, portanto, para a aquisição de máquinas, de equipamentos, portanto, para ativos corpóreos, podendo também aqui colocar uma componente de ativos incorpóreos, estudos e, no caso de assistência, por exemplo, a construção de uma nova unidade industrial, a vertente das obras de construção de raiz ou de remodelação, podem ser também elegíveis, existindo aqui uma regra que elas são elegíveis, mas até a um máximo de 35% para a indústria, portanto 35% do investimento total, e depois para o turismo podem ir até aos 60%. Estamos a falar de prazos de execução de 24 meses, portanto 2 anos para executar o projeto e para realizar os investimentos. Relativamente aqui a este concurso, como vos disse, é um concurso que está aberto. A primeira fase termina no final de novembro e a segunda fase termina no final de março, portanto, de 2026. Dar-vos aqui só uma nota importante, no caso, portanto, de existência de obras de construção, por exemplo, todas as... e naquilo que carece de licenciamento, portanto, ele deverá estar assegurado à data da submissão de candidatura. Portanto, tudo aquilo que são necessidades de licenciamento da candidatura ou do próprio financiamento da operação,
Portanto, no caso de uma empresa querer recorrer a financiamento bancário, esse financiamento bancário deverá estar assegurado até à data da submissão de candidatura. Sendo que a data de início dos projetos tem que obrigatoriamente ser posterior à data de submissão, podendo ser no dia seguinte, e depois perdurar durante os 24 meses seguintes. Portanto, isto no que diz respeito à inovação produtiva. Falei-vos, portanto, do aviso que está aberto para os territórios de baixa densidade, para os restantes territórios, portanto, que é aqui uma maior área territorial, se quiser, uma maior área geográfica. Portanto, temos portanto, as mesmas condições, já vos vou dizer a diferença que está prevista em termos destes dois avisos. Este aviso ainda está prevista a abertura, ou melhor, estava prevista a abertura para final de setembro, e estar aberto durante um ano, até setembro do próximo ano. À data de ontem, por acaso hoje não confirmei, mas à data de ontem o aviso ainda não tinha aberto, portanto, mas creio que provavelmente até final deste ano irá abrir. Acredito eu que não abriu, exatamente pela forma como este aviso está previsto a funcionar, em que, se de um lado, na baixa densidade, tínhamos um incentivo não reembolsável direto, neste caso vamos ter aqui um misto. Portanto, vamos ter uma taxa de incentivo de 50%, embora tudo isto que eu vos estou a apontar também requeira aqui a validação depois com a abertura ou a publicação efetiva do aviso, mas está prevista uma taxa de 50%, em que a mesma se vai repartir em duas componentes. Um incentivo não reembolsável de 25% e depois um incentivo reembolsável também de 25%, embora ou que na prática este incentivo reembolsável vai partir aqui da utilização de um instrumento financeiro com a participação do Banco Fomento, portanto, e das sociedades de garantia mútua, onde permitirá que a empresa tenha aqui já uma fonte de financiamento assegurada para o projeto. E isto, portanto, no formulário de candidatura, a empresa deverá logo selecionar o banco financiador, que, com a submissão da candidatura, terá acesso, portanto, aos elementos, ao formulário de candidatura e fará a análise da componente do instrumento financeiro e da garantia associada. Portanto, tem esta diferença. Relativamente aos investimentos elegíveis, estamos a falar dos mesmos valores, a partir de 300 mil euros até 25 milhões, também sobretudo para a aquisição de máquinas, equipamentos, possibilidade de colocar aqui também ativos corpóreos, estudos, consultoria especializada, certificações, portanto, e a componente de obras, de obras de construção e remodelação entra aqui também nesta vertente. Dar-vos aqui uma nota importante. Estas candidaturas não, e em termos de análise, uma empresa, por exemplo, que esteja sediada em Lisboa, ou no Porto, ou noutro lado qualquer, pode fazer investimentos noutra área geográfica. Ou seja, uma empresa que tenha uma sede em Lisboa, quer fazer a construção de uma unidade industrial em Coimbra, ou em Évora, ou em Leiria, por exemplo, isso é possível e o que conta é a localização do investimento. Portanto, para a definição do programa operacional ao qual a candidatura se estará a candidatar, ou onde ela será analisada. Candidaturas até 3 milhões, portanto, são decididas pelos programas operacionais, pelo Centro 2030, Lisboa, Alentejo, Algarve ou Norte, portanto, por um destes 5 programas operacionais. Candidaturas acima de 3 milhões de euros, elas vão competir, portanto, de âmbito nacional e serão analisadas, ou a dotação orçamental para a atribuição de incentivo será do Compete 2030. Portanto, dar-vos aqui essa nota. Portanto, inovação produtiva seriam estes dois avisos que destaco e para o qual este último está ainda por abrir. Depois um concurso que abriu também há uma semana, sensivelmente, o aviso de apoio à internacionalização, portanto, também dentro dos sistemas de incentivos da competitividade empresarial, internacionalização das PMEs, portanto, um aviso com uma dotação de 59 milhões de euros,
um aviso também para modalidade, para destinado a PMEs e candidaturas individuais. Portanto, e tem aqui um apoio de 40% sobre as despesas elegíveis, um apoio a fundo perdido também. Dar-vos aqui uma nota importante. Em termos de despesas elegíveis, estamos muito virados aqui para a expansão internacional da atividade das empresas, portanto, custos com participações em feiras no estrangeiro, viagens de prospecção comercial, portanto, aluguer, construção de stands, caso necessário, e eventual transporte de um stand feito, por exemplo, cá em Portugal e ser transportado para uma feira, certificações específicas para determinados mercados. Portanto, são este tipo de despesas diretamente ligadas à internacionalização e àquilo que é a atividade, à expansão de novos mercados para novos mercados que a empresa pretenda. Portanto, sei lá, uma viagem de prospecção comercial, um aluguer de uma sala num hotel para reunir com clientes. Portanto, isto é possível. Depois, existe aqui ainda uma possibilidade que é a contratação até 2 postos de trabalho qualificados, portanto, estamos a falar aqui com pelo menos o nível, o grau de licenciatura, e que estejam também aqui associados àquilo que é o âmbito do projeto, ou seja, vou dar um exemplo, na internacionalização, um posto de trabalho, por exemplo, para a gestão de marketing internacional ou alguém que fique responsável pelo comércio internacional da empresa. Portanto, um, isto é perfeitamente possível de enquadrar estes dois postos de trabalho. Temos aqui em termos de investimento, montante de investimento, o mínimo serão projetos de 200 mil euros, portanto, de investimento elegível, sendo que este aviso este aviso divide-se em duas fases de concurso. A primeira fase até final de dezembro, a segunda fase até final de março, sendo que na primeira fase podem candidatar-se empresas cuja exportação no ano pré-projeto foi de pelo menos 200 mil euros. Na segunda fase, candidatam-se as empresas que tiveram menos de 200 mil euros de exportação. Portanto, fizeram esta separação e mantendo aqui à mesma o mínimo de 200 mil euros de investimento elegível. Depois, prazo de execução das candidaturas, dos projetos, 24 meses também no caso da internacionalização. Agora, mudando aqui um bocadinho aqui a temática, se quisermos, dos avisos, do aviso, portanto, aqui destes avisos de concurso, aqui mais voltados para a competitividade, mas do ponto de vista da transição energética. Portanto, este aviso, que é um aviso Compete 2030 para a diversificação de produção de energia a partir de fontes de energia renovável, basicamente tem uma dotação considerável, 100 milhões. Aqui já podem ser já podem ser recebidas candidaturas de PMEs ou não PMEs, de forma individual ou em copromoção. Portanto, de ambas as formas podem ser candidatáveis. Depois, em termos de ações elegíveis, portanto, isto são apoios que prevêem aqui a substituição de equipamentos, nomeadamente que permitam uma maior autonomia do ponto de vista energético às empresas, portanto, e aí substituir ou adquirir novas fontes de produção de energia renovável, desde fontes de fotovoltaicos, painéis solares ou outras, e que possam contribuir também para aquilo que é a redução da pegada, digamos assim, carbónica das empresas e, ao mesmo tempo, dotá-las de maior autonomia e sustentabilidade ambiental. Taxas de incentivos, também a validar até à publicação do aviso, acredito que serão pelo menos até 85% de incentivo a fundo perdido. Portanto, que será bastante significativo. Os investimentos, em termos de montantes, poderão ir até aos 5 milhões, embora pois, o aviso poderá ainda determinar aqui
algumas regras ou até outros limites. O prazo expectável para as operações são 24 meses e a abertura já estava previsto abrir, já deveria estar aberto este aviso também, mas acreditamos também que até final de 2025 ele irá abrir e depois estará aberto pelo menos até maio de 2026, mas possivelmente poderá estender-se uns meses, um par de meses posteriormente. Portanto, aqui do ponto de vista da energia, portanto, da produção de energia e da sustentabilidade ambiental, é um aviso também que gostaria de destacar. Depois, há pouco falei-vos da inovação produtiva. Aqui temos também uma inovação produtiva já alinhada com aquilo que são as novas diretrizes europeias, STEP. Portanto, este aviso de inovação produtiva, mas muito direcionado também para as questões da energia. Basicamente, também se podem candidatar PMEs e não PMEs, aqui apenas com candidaturas individuais. Então, estamos a falar de projetos de investimentos e já com alguma dimensão, portanto, que induzam, portanto, que possibilitem aqui aumentar aqui a base produtiva das empresas, ou de serviços, incorporando, portanto, no processo de fabrico, tecnologias que permitam, tecnologias críticas e, pelo menos que sejam mais limpas, chamadas tecnologias verdes, que possam que possam contribuir para que esses aumentos de capacidade produtiva sejam combinados também com uma elevada eficiência energética e que permitam contribuir para que as empresas possam dar um salto qualitativo nas questões da inovação e alargando as suas cadeias de valor, portanto, e gerando aqui maior valor acrescentado e que possam contribuir para que essas empresas estejam na linha da frente nas suas fileiras de intervenção, portanto, de atuação. Este aviso, portanto, um bocadinho acompanhando aqui as regras daquilo que são a inovação produtiva, aos avisos que eu vos referi, com taxas de incentivo até 50% a fundo perdido. Os investimentos máximos ainda estarão por definir, mas, sobretudo, estamos aqui a falar também de aquisição de máquinas, equipamentos, portanto, sobretudo do ponto de vista material. Portanto, também prazos de execução de 24 meses. Está prevista a abertura para o mês de novembro e o prazo de candidaturas irá estender-se até julho de 2026. Aqui do ponto de vista da energia. Depois está previsto também aqui um aviso de concurso, também orientado aqui nestas novas diretrizes europeias, as diretrizes STEP, para o digital e para a biotecnologia. Portanto, aqui a mesma lógica. São projetos já com dimensão para disponibilização de novos produtos, aumento da base produtiva das PMEs e ou das não PMEs, integrando aqui novas tecnologias, portanto, mas mais direcionadas para o digital e para a biotecnologia, e que promovam ou permitam tornar os processos produtivos mais eficientes, com maior capacidade e aumentando também aqui as cadeias de valor. Estamos a falar, portanto, também de taxas de incentivo de 50%, não reembolsáveis, que igualmente direcionados para a aquisição de máquinas e de equipamentos, sobretudo, e prazos de execução de 24 meses. A abertura está também calendarizada para novembro de 2025, para o próximo mês, e submissão de candidaturas até julho de 2026. Depois, mais um aviso, aqui também um aviso STEP, portanto, aqui o IDI empresarial, também do ponto de vista da energia. Não sei se já ouviram falar, provavelmente aqui das agendas, das mini-agendas mobilizadoras. Aqui é um bocadinho esta lógica. Portanto, quem é que pode candidatar-se? PMEs, não PMEs e entidades do sistema científico, portanto, universidades, politécnicos,
centros tecnológicos ou similares. Podem ser candidaturas individuais ou em copromoção. Por norma, os investimentos têm sempre aqui duas componentes, portanto, uma componente de investigação e desenvolvimento e uma componente de inovação produtiva. Portanto, digamos que é aqui uma candidatura que casa estas duas áreas. Sendo que, por norma, deverá existir uma componente de investimento de ID que seja maioritária face àquilo que é a inovação produtiva. Portanto, basicamente, investimentos que são direcionados para a inclusão de desenvolvimentos em TRL mais avançados, produção comercial de tecnologias e que contribuam para o desenvolvimento de tecnologias críticas, preservando e reforçando as cadeias de valor no domínio das tecnologias limpas e eficientes na utilização de recursos. Portanto, é aqui mais um aviso que mobiliza também 115 milhões de euros, portanto, significativo. Taxas de incentivo até 80%, a fundo perdido, e em termos de investimento máximo, portanto, ainda está também, o aviso de concurso será publicado esses limites, mas, portanto, basicamente, combina investimento com a afetação de recursos humanos e investimento com a aquisição de máquinas, maquinaria e equipamento. Portanto, estas duas vertentes. Depois teremos prazos de execução de 24 meses e, em termos de abertura e prazos de submissão de candidaturas, de outubro de 2025, acreditamos que até final deste mês este concurso possa abrir, até julho de 2026 como data limite para submissão de candidaturas. Depois temos aqui a mesma lógica, mas para o digital e tecnologia, portanto, IDI e biotecnologia. IDI empresarial, portanto, na temática do digital e biotecnologia. Portanto, a mesma lógica, são projetos de ID combinados com inovação produtiva, portanto, cujos investimentos de inovação produtiva também decorram um bocadinho dos processos de investigação e desenvolvimento. Portanto, em termos de destinatários, estamos a falar das mesmas PMEs, não PMEs ou ENESIs, portanto, politécnicos, centros tecnológicos, universidades, etc. Portanto, combinando aqui a possibilidade de candidaturas individuais ou em copromoção. 80% de taxa de incentivo a fundo perdido e a afetação, portanto, a definição do investimento vai combinar mais uma vez aqui a afetação de recursos humanos, portanto, de uma equipa técnica de investigação e depois da aquisição de máquinas e equipamentos para a componente de inovação produtiva. Os prazos, portanto, igualmente 24 meses para a execução dos investimentos e a submissão de candidaturas entre outubro de 2025 e julho de 2026. Passando aqui para um aviso que está aqui afeto ou associado apenas ao Algarve. Vamos ver se este aviso depois poderá ser alargado às restantes regiões, aos restantes territórios, mas para já, no plano de avisos, faz apenas menção à região do Algarve. Portanto, o aviso da qualificação das PMEs. Portanto, se o internacionalização estava muito vocacionado para apoiar a expansão internacional das empresas, portanto, o alargamento das empresas a novos mercados, a qualificação está dotada, ou irá dotar, pretende dotar as empresas e capacitá-las do ponto de vista qualitativo para desempenharem e tornarem a sua atividade mais eficiente. Portanto, à partida teremos 40% também a fundo perdido, com um mínimo de 200 mil euros de investimento. Portanto, isto também foram as regras já do último aviso de concurso, em custos com capacitação, portanto, das equipas, consultorias, estudos, certificações, software, aquisição de software standard ou desenvolvido à medida, entre outra tipologia de custos, certificações também para mercados. É possível ainda a contratação, portanto, de 2 postos de trabalho. Por exemplo, querem implementar um sistema de gestão da qualidade. Esse custo é elegível do ponto de vista das auditorias, por exemplo, e poderão, por exemplo, colocar aqui um posto de trabalho para um gestor interno da qualidade
que fique com esta área na sua esfera de responsabilidades na empresa. Portanto, isso é também aqui uma possibilidade em termos de despesa de investimento elegível. Depois, 24 meses para a execução dos projetos e as candidaturas estão previstas, portanto, de novembro, abertura do concurso no próximo mês, até final do próximo mês, e até junho de 2026. Portanto, este aviso, como disse, está previsto para já apenas para o Algarve, com uma dotação de 4 milhões de euros de incentivos. Aqui o concurso do ID, Sistema de Incentivos de Investigação e Desenvolvimento, ID empresarial. Dar-vos nota aqui que existiu, ou estava um concurso aberto, atualmente, na sua última fase. Estes concursos normalmente, eles decorrem, sensivelmente, estão abertos durante um ano, mas depois têm várias fases para concurso. O aviso estava aberto atualmente, irá encerrar amanhã. Portanto, estava prevista uma última fase até final do ano, mas saiu ontem, publicado pelo Compete, que, dado o excesso ou o nível elevado de candidaturas que já foram submetidas, que ultrapassam largamente o valor disponível em termos de dotação, então, a partir de amanhã o concurso estará encerrado. No entanto, está previsto este novo aviso, portanto, a partir de janeiro de 2026 estará aberto, portanto, basicamente até final do próximo ano. Durante o próximo ano terão aqui oportunidades as empresas, as PMEs, as não PMEs e Enesis, de poderem candidatar-se novamente com projetos individuais ou em copromoção. Dar-vos aqui uma nota, que nestes avisos as não PMEs poderão ser beneficiárias desde que o projeto seja liderado por uma PME. Portanto, deverá sempre haver uma empresa líder, portanto, líder de consórcio, que deverá ser sempre uma PME. Portanto, nunca poderão ser as não PMEs ou as Enesis. Portanto, estes concursos de ID funcionam desta forma. Em termos de taxa de incentivo, as taxas, portanto, para as entidades de investigação, portanto, as Enesis, politécnicos, universidades, centros tecnológicos, têm uma taxa de 85% direto, a fundo perdido. Já as PMEs têm aqui um apoio de 75% para as despesas de investigação industrial, com essa tipologia, e até 50% para as despesas com desenvolvimento experimental. Portanto, é importante a existência destas duas componentes de investimento. Uma primeira fase no cronograma de atividades que abranjam a investigação industrial, depois uma segunda parte, se quiserem, ou uma segunda área, com despesas direcionadas para o desenvolvimento experimental. Portanto, estamos a falar de incentivo não reembolsável. Os investimentos elegíveis deverão ser no mínimo 250 mil euros, pois isto também será validado com a publicação dos avisos, e aquilo que tem sido prática nos últimos avisos tem sido a utilização da metodologia dos custos simplificados, ou seja, basicamente estamos a afetar recursos humanos, equipa técnica para liderar o projeto e para desenvolver as atividades previstas no cronograma em sede de candidatura, onde os custos simplificados significam que é afeta um determinado valor a um recurso humano durante um determinado período do tempo, ou seja, um mês. Se um recurso humano estiver 100% afeto durante um mês a um projeto, no último aviso, a empresa iria receber um valor valor de referência, 4.793 euros. Sendo que este valor já inclui, portanto, não só custos indiretos, mas qualquer outro tipo de investimento, por exemplo, em equipamento de laboratório, que uma empresa ou uma universidade possa ter que realizar. Portanto, estamos a falar desde todos os custos estão ou cabem neste valor dos custos simplificados, portanto, nestes 4.793 euros, independentemente daquilo que é o vencimento do recurso humano, independentemente daquilo que é a necessidade de aquisição em termos de equipamentos
por parte das empresas. Portanto, é este o valor a considerar. Depois, os prazos de execução. Prazo standard será 24 meses, ou aqui poderá haver essa exceção de um projeto poder decorrer durante 36 meses, desde que isto seja bem justificado em sede de candidatura. Portanto, o porquê de ter que ser 36 e não os 24 meses. Ou ir até ao limite dos 36 meses e não apenas os 24. Portanto, como vos disse, candidaturas entre janeiro e dezembro do próximo ano. Portanto, será os timings para, para este aviso, com uma dotação de 83 milhões para todos os territórios. Depois, temos aqui uns avisos integrados aqui no sistema de incentivos de base territorial. Vou-vos dar aqui nota de avisos que estão previstos em termos de abertura para a região centro, para o Algarve, para o Alentejo ainda está a decorrer um aviso de concurso, está aberto até dia 6 de dezembro. Basicamente aqui é um bocadinho a lógica do inovação produtiva, sendo que os investimentos elegíveis aqui são no máximo até 300 mil euros. Portanto, apenas são elegíveis micro e pequenas empresas, portanto, isto com certificação eletrónica, as empresas devem fazer a certificação PME no site do IAPMEI para aferirem a sua dimensão. Estamos a falar de taxas de incentivo de 40% a fundo perdido, ou no caso dos territórios de baixa densidade, 60% também, tal como no inovação produtiva. Portanto, incentivo não reembolsável. Em termos de valores mínimos, aquilo que tem sido para estes avisos tem o limite até 300 mil euros, 25 mil euros de investimento mínimo, ou, por exemplo, no caso do Alentejo, temos agora o aviso que está aberto, são 15 mil euros até. Portanto, os prazos de execução de 24 meses, e temos, neste momento, temos um concurso a decorrer para o Alentejo e temos previsto para o centro uma abertura de um novo concurso em novembro a setembro do próximo ano. Temos previsto um novo concurso para o Alentejo a partir de abril do próximo ano, portanto, de abril a setembro. Temos para o Norte previsto a abertura de concursos para este mês, sendo que para o Norte vão abrir direcionados, ou em termos de análise destas candidaturas, serão as comunidades intermunicipais, as várias comunidades intermunicipais que irão fazer esta análise. Portanto, e de outubro a dezembro é aquilo que está previsto. E depois, para o Algarve do próximo ano, temos de abril a janeiro de 2027. Portanto, isto são apoios que prevêem a aquisição de equipamentos, um bocadinho um mix também, tal como os projetos de inovação produtiva, um pouco do lado do corpóreo, do material, investimentos, obras, equipamentos, obras, sendo que podem ser aqui colocadas também outro tipo de despesas mais relacionadas com consultoria especializada, certificações, etc. Depois, temos ainda aqui dois avisos de concurso que eu vou destacar, aqui mais para a criação de emprego. Também está previsto um aviso, criação de emprego e microempreendedorismo para o Algarve. Portanto, são também elegíveis as micro e pequenas empresas. Por norma, estes avisos têm uma componente, uma taxa de incentivo de 85% sobre os custos de contratação. Estamos a falar dos vencimentos, estamos a falar das contribuições para a Segurança Social. Aquilo que não entra aqui é o subsídio de refeição, portanto, em termos de custos com pessoal. Normalmente estes avisos permitem também a contratação até 3 postos de trabalho, sendo importante, portanto, que eles sejam direcionados para novas áreas da empresa, portanto, que introduzam também ou que tenham ali associadas a integração de áreas onde a empresa quer inovar. Portanto, integração de postos de trabalho em áreas onde a empresa pretende inovar. Portanto, sendo que depois também estes 85% de incentivo já inclui aqui uma parcela de 40% de custos indiretos, ou seja, custos ou investimentos que estão associados à criação destes postos de trabalho. Se uma empresa vai contratar um posto de trabalho, necessita de comprar, sei lá, um computador, uma impressora ou outro tipo de equipamentos para que esse posto de trabalho
possa desenvolver as suas funções, esses custos estão aqui já associados. Basicamente também prazos de execução de 24 meses, portanto são 24 meses de apoio, e o período de candidaturas de outubro a dezembro deste ano é aquilo que está previsto. Finalmente, temos aqui os apoios à contratação de recursos altamente qualificados. O concurso que vos referi anteriormente também que já teve também noutras zonas do país, até inclusive na região de Lisboa, fechou a 15 de setembro, era um apoio para postos de trabalho, podem ser qualificados ou não. Este apoio é exclusivamente direcionado para postos de trabalho altamente qualificados, ou seja, significa que só são elegíveis a contratação de doutorados e pós-doutorados, portanto, nível 7 e acima. As empresas têm aqui também um incentivo, uma taxa de incentivo de 85% sobre os custos da contratação. São elegíveis aqui PMEs, portanto, não apenas as micro e pequenas, mas também as médias empresas. E, como vos disse, exclusivamente doutorados e pós-doutorados, devendo respeitar aqui o valor mínimo em termos de remuneração e um valor máximo para o qual poderão ter apoio. Portanto, o valor mínimo corresponde à posição remuneratória 4 da tabela salarial, 2.188,90 euros de salário, estamos a falar de salário bruto, ok? Depois, temos um valor máximo de 3.746,80, correspondente à posição 11 da tabela salarial de 2025. Igualmente, prazos de execução de 24 meses, portanto, 24 meses de apoio, 24 salários, que na realidade são 24, são mais do que 24, porque inclui também o subsídio de férias e Natal. E depois temos, em termos de prazos para submissão de candidaturas, temos um concurso já aberto no Alentejo, com candidaturas que podem ser submetidas até dezembro, e para o Norte temos prevista a abertura ainda este mês, com submissão até dezembro, até final de dezembro, e para o Algarve de outubro de 2025 a junho de 2026. Portanto, em termos de avisos, estes são aqueles que eu vos queria destacar. Penso que toca aqui um bocadinho desde as necessidades transversais, aquilo que são a realidade das PMEs, do ponto de vista da aquisição de equipamentos, da inovação produtiva, do ponto de vista do ID, do ponto de vista da transição energética e ambiental, do ponto de vista da contratação de postos de trabalho, do reforço do quadro pessoal da empresa. Portanto, tocamos aqui um bocadinho em todas essas vertentes. A internacionalização. Agora, como vos referi no início da candidatura, para que uma candidatura tenha sucesso, ela deverá dar resposta a um conjunto de requisitos aqui do ponto de vista que permitem depois calcular o mérito da candidatura e que permita ter uma candidatura consistente e bem estruturada. Portanto, no âmbito do PT 2030, as candidaturas são analisadas através de 4 critérios de seleção. Portanto, estamos a falar da adequação à estratégia, da qualidade, da capacidade de execução e do impacto. Portanto, estes são 4 critérios que depois de aviso para aviso, o que muda são os subcritérios, portanto, de análise, isso poderá haver diferença, mas basicamente a adequação à estratégia tendo em conta o território de execução do investimento, onde a empresa está, ou para onde a empresa pretende investir, esses investimentos deverão ser direcionados para aquilo que são as estratégias e as prioridades territoriais, aquilo que é a estratégia regional de especialização inteligente, ou como ela é conhecida, as RIS 3. Portanto, cada território tem as suas prioridades, devemos sempre alinhar todos os investimentos no âmbito daquilo que são, ou de forma a dar resposta àquilo que são as prioridades territoriais. E desse ponto de vista, quanto maior for esse alinhamento, maior será a pontuação neste critério. Depois, do ponto de vista da qualidade, estamos a falar do próprio alinhamento da candidatura, do projeto, portanto, dos investimentos, aquilo que é os objetivos específicos do aviso de concurso.
sobretudo tentando dotar aqui as empresas ou tornar as empresas mais eficientes, mais competitivas, com melhor qualidade de gestão, com mais ferramentas ao seu dispor para contribuírem depois de forma direta ou indireta também para o desenvolvimento do território. Isto é também outro ponto importante. Depois, do ponto de vista da capacidade de execução, o que é aqui avaliado? A dependência ou não do recurso a capitais alheios, portanto, a forma de financiamento dos projetos, a capacidade técnica, portanto, das equipas que estão envolvidas nos projetos, portanto, se a empresa tem ou não know-how para desenvolver aquilo que se está a propor, e o próprio histórico que a empresa apresenta ou não na execução com sucesso de outros projetos, outras candidaturas, PT 2030 ou PRR, ou já mais antigas do PT 2020, portanto, capacidade para levar esses projetos e de os conseguir implementar com sucesso. Portanto, esse critério também permite, esse alinhamento permite também aqui uma boa pontuação neste critério. E por fim, o impacto que o projeto poderá ter do ponto de vista da inclusão social, do ponto de vista daquilo que é o respeito pelas normas, pelas regras de sustentabilidade ambiental, o seu contributo para, para, para a empresa conseguir atingir aquilo que são as metas de desenvolvimento sustentável, as ODS. Portanto, o impacto que a empresa poderá ter ou contribuir do ponto de vista da empregabilidade na região, se vai criar emprego qualificado ou não. Portanto, isto são tudo aspectos que valorizam uma candidatura. Portanto, e quanto maior este alinhamento, maior será a pontuação, o mérito da candidatura, sendo que em cada critério elas são pontuadas de 0 a 5. Depois são hierarquizadas pela sua classificação, pela sua pontuação, e poderá dar-se o caso de haver até em cada fase de concurso, em cada aviso de concurso, limiares para aprovação, limiares mínimos de pontuação, sei lá, a partir de três valores elas são aprovadas, mas depois para acederem basicamente a incentivo, poderá ser estabelecido, por exemplo, um limiar de 3,5 pontos ou 4 pontos, dependendo depois também de cada fase, daquilo que é as dotações disponíveis. Portanto, e isso é importante que o alinhamento em todos estes critérios seja o mais elevado possível. Portanto, aquilo que eu vos deixaria em termos de boas práticas e do ponto de vista da estratégia e do planeamento de uma candidatura é, portanto, que haja enquadramento estratégico e elegibilidade, tanto dos beneficiários como da despesa, portanto, como dos projetos, garantir que o projeto se enquadra naquilo que são as prioridades do PT 2030, do ponto de vista da transição digital, transição climática, inovação, competitividade e coesão social e territorial. Depois, do ponto de vista da qualidade técnica e impacto do projeto, portanto, é importante também demonstrar que temos inovação, que temos sustentabilidade e que, se possível, criação de emprego, que leva, por sua vez, também à competitividade da empresa do ponto de vista internacional. Depois, do ponto de vista do orçamento, daquilo que é o plano de investimento e o plano financeiro, portanto, que seja sólido, é importante traçar aqui definir investimentos e orçamentos realistas, bem fundamentados, coerentes e adequados àquilo que é o plano de atividades da empresa para a execução desse projeto. Portanto, assegurando que depois, do ponto de vista da sua execução, não vão existir desvios significativos e até para que, no caso de incumprimento dessa execução financeira, a empresa não seja prejudicada, eventualmente possa ter que devolver incentivo, portanto, que já possa ter recebido. Finalmente, do ponto de vista da gestão da execução e da monitorização, portanto, apresentar um plano de execução detalhado, com uma calendarização também realista, com uma equipa adequada, uma equipa responsável, e prever, normalmente isto é também um dos pontos abordados nos formulários de candidatura, mecanismos de acompanhamento relativamente aos indicadores de monitorização e avaliação de resultados. Okay? Isto é importante que todos estes pontos estejam contemplados e que sejam abordados. Portanto,
muito, e aqui quase para fecharmos, em termos de boas práticas, os investimentos devem ser diversificados, portanto, a candidatura não se pode focar apenas num único investimento, numa única despesa, mas sim diversificados. Não conta tanto, diria eu, o valor de cada rúbrica, mas sim a possibilidade de um investimento poder tocar em várias áreas. Portanto, desde a indústria 4.0, transição digital, transição climática. Portanto, os investimentos devem representar inovações, a introdução de inovações para as empresas. Portanto, isso eu diria que é obrigatório, mas depois, se forem novidade na região, novidade no país, ou que essa novidade possa ser alargada até mundialmente, também isso é valorizado em termos de candidatura. Portanto, o grau de inovação é também valorizado. Como já vos tinha dito, a capacidade de gestão, portanto, das equipas que lideram o projeto e que desenvolvem o projeto, a capacidade de financiamento da empresa é também aqui avaliada, podendo até dar acesso a majorações, e a capacidade que a empresa tem para a criação de emprego qualificado é também valorizada. Finalmente, dizer-vos que a AIP presta aqui alguns serviços na nossa unidade de consultoria do ponto de vista do diagnóstico e enquadramento daquilo que são ideias ou necessidades de investimento das empresas, podendo transformá-las ou não, ou dando aqui nós a nossa opinião, se isto pode ser transformado e viável para a apresentação de uma candidatura. Portanto, depois preparamos também, damos o apoio na preparação, elaboração e submissão de candidatura, e damos apoio também no acompanhamento dos projetos até ao seu encerramento. Portanto, acompanhamento, entenda-se, portanto, a elaboração dos pedidos de pagamento, pedidos de adiantamento, resposta a pedidos de esclarecimento, etc. Portanto, damos todo esse apoio às empresas, tentamos estar, do ponto de vista da apresentação de candidaturas, ao lado da empresa desde o primeiro momento até à sua execução, até à execução dos projetos. Bem, era o que tinha para vos apresentar. Iria, iria pedir, se tiverem questões que possam ligar também os vossos microfones e colocar as questões que tiverem para colocar, tenham suscitado aqui algumas dúvidas, ou se quiserem colocar no chat também estão perfeitamente à vontade. Iria deixar aqui essa possibilidade. Bom dia. Bom dia. Era só aqui uma questão. Para investimentos ligados a empresas comerciais, agora neste momento existe alguma coisa ou prevê-se que haja alguma abertura de algum aviso? Ok. Existe um aviso específico, eu por acaso não era para ter referido isso, nos investimentos de base territorial para a zona centro, está aberto um aviso, não sei qual é a localização da sua É empresa. beira interior, beira interior. É beira interior? Sim. Beira interior, eu posso confirmar, mas creio que estão abertos. Creio que abrange essa zona. Portanto, temos um aviso de base territorial, investimentos de base territorial para comércio e serviços. Sendo que os que eu apresentei serão para investimentos até 300 mil euros, este que está aberto para comércio e serviços prevê investimentos entre os 10 e os 50 mil euros. Ok? Exclusivamente para empresas dos setores de comércio e serviços. Portanto, sendo depois a lógica de candidatura semelhante àquela que eu apresentei, portanto, em termos da coerência da candidatura, da tipologia de despesas elegíveis, portanto, é exatamente a mesma, mas estará esse aviso, está esse aviso aberto. Okay. Por acaso não sabe a designação dele? Há de ser incentivo o quê? A baixa densidade? Não. Se procurar sistema de incentivos sistema de incentivos Baixa densidade. não é baixa densidade, de base territorial Baixa territorial. Centro 2030 e depois pode procurar comércio e serviços. Ok. Basta colocar no Google, há de ser direcionado, ou se for à página, por exemplo, do Centro 2030, consegue ter acesso lá
e é um ser dos últimos avisos que estão abertos, ou que abriram neste caso. Relativamente àqueles incentivos, inovação produtiva no território baixa densidade, aqui, se o investimento for feito numa atividade complementar, estamos a falar, por exemplo, mais concretamente, numa venda de materiais de construção e que se possa aqui criar uma zona de apoio, por exemplo, a cortes de estruturas metálicas, por exemplo, irmos mais para aquela questão de encomendas à medida, ou seja, ao empreiteiro que quer X metros deste ferro ou daquele, pronto. Ou seja, preparar já, além da venda dos materiais, estes materiais poder também ser ser feito já de uma forma já encomendada, não levar a barra no seu todo, mas levar já a partir. Existe aqui alguma coisa que, portanto, aí seria uma atividade secundária, porque a atividade seria sempre a venda dos materiais de construção. Sabe? Portanto, se há aqui algum que se possa encaixar nesta situação, porque aqui depois é assim, é evidente que nós estamos a falar disto, é uma atividade de apoio ao comércio que, de facto, não há aqui, digamos, uma faturação daquele serviço, ele está incorporado já na venda desse mesmo material. Se há aqui alguma que se consiga aqui encaixar. É assim, aquilo que poderá eventualmente encaixar seria um aviso do base territorial, aquele com limite de investimento até 300 mil euros. Parece-me ser o mais adequado. Isto porquê? Com inovação produtiva, podendo ser candidatável um CAI secundário, uma empresa pode se candidatar com um CAI secundário e afetar esse CAI, essa atividade, à candidatura. No entanto, é importante que essa atividade que está a ser agora candidatada tenha expressão depois e que seja facilmente, de fácil evidência, a contribuição que essa atividade terá depois no volume de negócios da empresa. E deverá haver relevância para nesse volume de negócios, depois naquilo que é o volume de negócios total da empresa. Depois, existem aqui outras situações que são importantes e que são valorizadas numa candidatura de inovação produtiva, desde logo a exportação. Portanto, ou seja, não há uma obrigatoriedade de exportação, mas a candidatura também é valorizada pela sua exportação, pelo grau, pela sua intensidade de exportação, sendo que o patamar mínimo será até 15%. E a partir de 15% já começa a ter uma maior valorização naquilo que é, ou contribui também para a pontuação e para aquilo que são os indicadores de acompanhamento do projeto. Não são indicadores de resultado nem de realização, mas são dados que permitem dar a tal consistência à candidatura, e uma candidatura que tenha um exporte de 60% ou 70% acaba sempre depois por ter uma pontuação superior desse ponto de vista a uma candidatura que se exporte 10% ou 15%. Portanto, do ponto de vista do base territorial, já não tem essa exigência. Portanto, a questão da exportação já não é um critério, diria, obrigatório desse ponto de vista. Já não tem essa valorização tão diferenciada como numa inovação produtiva. Daí, provavelmente, aquilo que se irá adequar mais será o base territorial. Dar-vos só aqui também uma nota, que nos avisos dos sistemas de incentivos de base territorial, pois dependendo dos territórios, Alentejo, Centro, Norte, poderão haver atividades que são elegíveis num dos territórios e noutros não serem elegíveis. Portanto, poderá haver essa diferenciação. Portanto, teremos sempre que comprovar a elegibilidade da atividade ou de cada atividade em cada aviso de concurso. Mas à partida, creio que essa atividade poderá fazer sentido e poderá ser enquadrável num aviso de base territorial. Mas é aquele que mostrou do sistema de incentivo de base territorial. Sim, 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 É nessa. exatamente. Mas aqui é assim, mas aqui tinha que haver sempre aquela a questão de nós conseguirmos individualizar as coisas, correto? Ou seja, aqui, digamos, eu não vou conseguir provar que ou há aqui uma faturação ou aqui um excesso de faturação isoladamente, digamos assim. Está bem? Sim, Portanto, sim, ou sim. seja, Mas aí já poderíamos, à partida, fazer pelo CAI de Comércio, dando nota que uma candidatura iria ter esta, ou que a empresa estaria aqui a introduzir essa inovação.
na sua atividade, que é Pela atividade principal, indo pela exatamente, atividade principal e havendo aqui uma complementaridade a esta na sua inovação exatamente, ou que na era sua algo, produção, algo diferente. exatamente, que daria muito mais flexibilidade à empresa, ficaria, potencialmente conseguiria atrair mais clientes, dada a sua capacidade e flexibilidade Correto, na exatamente. venda dos materiais, Claro. e potencialmente Exato. poderá Isto está a refletir-se no caminhar um aumento do bocado volume para de aí, negócios. em termos de materiais, está a caminhar um bocado para isto, tudo um bocado à medida. Portanto, ou seja, vêm à obra, mas quer dizer, já não querem fazer os cortes lá e já querem levar tudo já prontinho para chegar lá e colocar. E já um bocado está-se a constatar já essa realidade. E Exato, é seriam verdade. haver esta componente e aqui um apoio de facto à parte dos materiais. Pronto, então seria sempre Uhum. nesta aqui, em que a candidatura vai de novembro a setembro do próximo ano, não é isso? Que pelo menos foi o que eu. Sim, sim, Bem, exatamente, exatamente. olha, e agora, já para terminar, falou também naquela questão da produção de energia, penso eu, num dos programas. Certo? eh, Da esse- diversificação das fontes de energia renovável. Exatamente, aí é mais na questão de produção para venda ou de autoprodução, ou Aqui autoconsumo, digamos assim. aqui à partida, este aviso será direcionado para o autoconsumo. Embora possam depois, que tenha ainda algumas dúvidas, que possa haver duas tipologias de concurso. Uma que permita apenas o autoconsumo e outra que permita uma vertente de autoconsumo, mas que, se houver excedente, possa ser eventualmente comercializada ou apoiar essa comercialização. Mas aí só mesmo com a abertura do aviso é que consigo dar aqui a certeza. Mas à partida eu Mas iria esse, esse, apontar, esse ainda não está aberto, este ainda não está aberto. Ah, Já deveria pois. estar, que em termos de avisos, de plano de avisos, ele já apontava para a sua abertura, já, salvo erro, o mês passado. Mas, Esse, esse, esse aviso não vai ao encontro, cada vez mais fala em comunidade. Ou seja, imagina, estar-se num parque industrial e haver aqui, haver por iniciativa das próprias empresas aqui, sim, elas próprias candidatarem-se em para consórcio. esse apoio, ou até mesmo um grupo de empresas poder se candidatar Sim, e todas elas. Sim, poderá, é assim, estava no anterior, na anterior versão do plano de avisos, estava um concurso que previa exatamente essa finalidade, que era, por exemplo, as SHERs, as comunidades de energia correto. renováveis. Ah, esse aviso, que era o aviso do CITES, da descarbonização e eficiência energética, foi retirado neste, neste plano de avisos. Pelo que, neste momento, não sei se para essa finalidade específica se irá abrir algum aviso. Ou eventualmente, ou eventualmente, aquele aviso da inovação produtiva do STEP, que permite até as não PMEs candidatarem, poderá ou não ter alguma vertente de investimento direcionado também para essa área. Portanto, o STEP, Inovação Produtiva, Energia, que eu referi. Mas aí não é dirigido só a PMEs, Aí pode sim, é até toda. pode ser não PMEs, exatamente. Tá, ok, Exatamente. tá, obrigado. Tá, obrigado. Eu ia aqui ao chat ver aqui algumas questões que foram levantadas, começando aqui pela questão se está prevista a abertura de algum aviso para o Alentejo no âmbito da modernização produtiva e de equipamento florestal. É assim, do PT 2030 e sendo o CAI o 02200. Do ponto de vista da inovação produtiva, os CAIs elegíveis são dos CAIs 005 ao 33. Portanto, este CAI foge aqui a esses. Portanto, eu não conheço nenhum aviso que permita estes investimentos. Provavelmente no âmbito dos projetos agrícolas, do PEPAC, mas que esse não tenho aqui presente que avisos é que estão previstos. Mas poderá haver, desse ponto de vista, aqui alguns apoios. Mas naquilo que é o PT 2030, não conheço aqui nenhum aviso
exclusivamente para este tipo de atividade e para o Alentejo. Depois, sendo a empresa, e o Sr. Carlos Heleno, sendo a empresa com cá industrial, em que produzimos equipamentos e estando a implementar novos equipamentos, podemos concorrer a 2 avisos, inovação produtiva e ID, por exemplo, podem. Pode haver essa. A única coisa que não podem fazer é concorrer a fazer 2 candidaturas no mesmo aviso de concurso. Ou seja, 2 inovações produtivas. Isso não, mas pode perfeitamente concorrer a uma inovação produtiva e ao ID, como também pode concorrer à inovação produtiva e à internacionalização, por exemplo. Nunca pode existir a duplicação das despesas ou dos apoios. Portanto, a despesa apresentada num aviso não pode estar apresentada noutro aviso de concurso. Então, Carlos João, diga-me uma Sim, coisa. Nós queremos fazer uma nova instalação e queremos aumentar a parte de produção. Podemos fazer essa no primeiro processo de inovação produtiva e o ID, como estamos de volta de faculdades para conseguirem ser nossos parceiros para o ID, se podemos pôr nessa área. Por exemplo, estou pode, eu aqui a fazer as podem. matemáticas, mais ou menos. Sim, tudo aquilo que for investigação ou investigação do ponto de vista científico, portanto, e que conduza à produção de novos produtos, novos serviços, novos processos, portanto, isso podem apresentar do ponto de vista de um projeto de ideia, em copromoção, Uhum. envolvendo aqui uma universidade, devendo o consórcio apresentar uma empresa líder, que seja uma PME, pá, um parceiro com conhecimento portanto, do domínio de investigação científica, portanto, uma universidade, um politécnico, o que for, pá, e eventualmente uma outra empresa que possa ser o end user da tecnologia ou que possa testar os novos produtos, ou o novo produto, ou o novo serviço. Portanto, isto será o ideal do ponto de vista da composição do consórcio, em que existe exatamente a definição de consórcio completo, que é isto. Isto para otimizar aqui e aumentar as possibilidades de sucesso da candidatura. Portanto, alguém que lidera, que basicamente que tem a ideia, está na base do desenvolvimento da tecnologia e da investigação. Depois, do ponto de vista da, da credibilização da candidatura, se quiser, do ponto de vista científico, ter o apoio de uma universidade, por exemplo, e depois alguém que também possa testar essa tecnologia ou esse produto, com vista a depois fazer ali um scale-up, ou que isto seja possível de alavancar para uma escala industrial. Certo. João, diga-me uma coisa para terminar. Sendo vocês também que podem formalizar as candidaturas, com quem é que nós contactamos? Pode ser mesmo comigo. É? Ok, Sou a então pessoa ficar aqui. responsável aqui na Certo. IP. Então, eu vou ficar com o seu contacto e vou trocar Sim, mails consigo, está bem, de forma a nós conseguirmos avançar aí com os processos. está bem, está Ok. bem. Força. Olha, muito Disponha. agradecido. O resto, um bom Tá. dia. Obrigado eu, obrigado eu. Obrigado, bom dia. Então, depois temos aqui o senhor António Lobert. Bom dia, felicidade. Quando refere o apoio que podem facultar para a análise a uma candidatura, é feito de forma onerosa ou gratuita? É assim, nós, não vou estar aqui com valores, mas nós, por norma, temos um valor, portanto, de honorários para a componente da adjudicação, temos uma componente depois, um FII de sucesso, que só no caso de aprovação de candidatura é que é depois faturado, e temos um valor que poderá, do ponto de vista do acompanhamento, também, se a empresa estiver interessada no acompanhamento, depois poderá ser faturado também. Portanto, temos estas 3 componentes. Portanto, depois, se o senhor António tiver interesse, também podemos falar mais, de forma mais detalhada sobre isto. Depois temos aqui Eduardo Helena. Qual a linha de apoio mais adaptada à construção de uma adega no Douro? De uma adega no Douro. Assim, uma adega, estamos aqui a falar da indústria, eventualmente indústria vitivinícola. Uh, Tudo aquilo, aqui o apoio mais alinhado seria a inovação produtiva,
que poderia aqui abranger este tipo de investimentos. No entanto, tudo o que for setor primário, nestes avisos de inovação produtiva, para poderem ter acesso, eles têm que ter um investimento elegível mínimo de 4 milhões. Isto para dar aqui resposta àquilo que são as diretrizes europeias no âmbito aos apoios ao setor primário e àquilo que é a primeira, quando envolve sobretudo a primeira transformação. Portanto, quando existe uma cultura, uma exploração agrícola, seja ela qual for, e depois traduzindo esse apoio para a vertente industrial, ok? Seja uma adega, seja um enoturismo, seja aquilo que for. Seja, por exemplo, uma salsicharia, por exemplo, produção de vinhos, portanto, entrará sempre com essa condição. Mas em termos de regras, depois aplica-se, e em termos de concursos, aplica-se aqui o inovação produtiva. Depois aqui o senhor Daniel, qual seria o aviso ideal para uma empresa de animação turística? Portanto, aqui dependendo também da região, eventualmente os apoios o sistema de incentivos de base territorial poderá ser aqui eventualmente o mais indicado, sempre com a necessidade de validarmos, dependendo da zona onde a empresa está, validarmos se essa atividade é efetivamente considerada elegível naquele aviso de concurso para determinada região. Portanto, mas prevejo que poderia ser o aviso mais adequado. Depois, qual a linha de apoio ideal para a constituição de um alojamento local ou agroturismo? Aqui o senhor Eduardo. Aqui para esta finalidade também aquilo que seria mais indicado, a meu ver, seria do ponto de vista do base territorial também. Seria aqui o melhor enquadramento. Porque, como disse, os inovações produtivas teria que ser sempre para, envolvendo aqui a vertente agrícola, no agroturismo, teria que ser sempre aqui apenas para uma das componentes, ou agro ou turismo. Se for do ponto de vista agro, teremos que ter um investimento mínimo de 4 milhões de euros. Sendo que no base territorial já poderá haver aqui um enquadramento diferente. Depois, o senhor Pedro Faria. Algum aviso previsto para a zona de Santarém no âmbito da expansão de negócio? Isto é, um hotel para animais, pretende aumentar o espaço com a construção de novas boxes de animais. Existe algum aviso que se enquadra? Volto aqui também a apontar para o base territorial, sendo que, no caso de Santarém, em termos de elegibilidade, ou seja, em termos territoriais, é como se fosse, ou os avisos indicados são os do Alentejo, portanto, seria o base territorial para a região Alentejo. Temos um aviso aberto para até dezembro, para o Alentejo, mas temos já outro previsto para abril do próximo ano. Portanto, o base territorial seria também aqui, do meu ponto de vista, o mais indicado. Depois, aqui o senhor Daniel, para uma empresa que possui um snack bar na Figueira da Foz e pretende aumentar o estabelecimento, qual seria o tipo de aviso? Neste caso específico, portanto, estamos a falar de comércio, seria o aviso base territorial que eu mencionei no início, aqui dos esclarecimentos, que é o base territorial, mas para o comércio e serviços, ou seja, para investimentos até 50 mil euros. Portanto, poderá ser aqui o indicado para a localização de Coimbra, Coimbra Figueira da Foz, portanto, para essa região, que tem um aviso específico de base territorial. Depois aqui o Luís Batista. Quando vai abrir o aviso para o investimento produtivo em Alenquer? O aviso está previsto para novembro. O Inovação Produtiva para outros territórios. Mas ele ainda, de facto, ainda não abriu. Temos que aguardar a abertura. Aliás, ele já devia ter aberto, mas aquilo que se está a apontar é que possa abrir em novembro. Vamos ver. Depois deverá ter um prazo de candidaturas sensivelmente de 12 meses.
Depois aqui a Vera pergunta-nos: o aviso da descarbonização e eficiência energética não vai abrir. Tinha feito essa menção. Ele esteve previsto, este aviso específico, esteve previsto na versão anterior do plano de avisos, mas nesta última atualização este aviso foi retirado do plano de avisos, portanto ficando apenas o aviso para os investimentos em novas fontes energéticas, portanto o aviso de- da descarbonização foi retirado. O tal que previa eventualmente aqui a questão das SERs foi retirado. Portanto, vamos ver se de alguma forma esta finalidade poderá estar integrada no aviso STEP Inovação Produtiva, mas para a vertente energética também. Portanto, aqui em termos de questões, pois faz todo o sentido. Havia aqui um pedido de auxílio para o aviso da descarbonização e eficiência energética. Existia e creio que existe ainda. É uma boa questão, mas à qual neste momento não lhe consigo responder, porque não sei se foi alguma gralha do plano de avisos que possa estar omitido a existência ou não deste, da aplicação deste pré-registro, ou se ele poderá eventualmente vir a ser utilizado noutro aviso. Portanto, mas faz todo o sentido essa questão. Poderei tentar saber também aqui mais informações sobre a aplicação depois do pré-registro para esta finalidade. Posso colocar mais uma questão? Força! Então, é assim, uma empresa pode fazer duas candidaturas, uma relativamente à sede, mas se tiver na ideia de ir para um outro distrito, poder fazer um pavilhão ligado à atividade principal da empresa, pode fazer duas ou tem que ser o mesmo? Ou... É assim, terá sempre que fazer uma candidatura, sendo que imaginemos que uma empresa tinha sede em Lisboa e iria fazer, vamos supor, Lisboa é sempre a região do país com menores taxas de incentivo, portanto, também para ter a noção. Mas, por exemplo, se fizesse uma empresa com sede em Lisboa, fazia uma unidade industrial em Santarém e outra em Leiria. Portanto, estamos aqui a falar de regiões diferentes. Diria que na mesma candidatura, isto seria uma candidatura multi-regiões. Portanto, seria avaliada não pelos POs regionais, mesmo que fossem investimentos abaixo dos 3 milhões de euros, mas sim na dotação, iria ser analisada pelo COMPET. Portanto, a dotação orçamental para a qual seria atribuído incentivo ou não, seria o compete, ou seja, a empresa aqui estaria a competir, independentemente do montante de investimento, com candidaturas superiores a 3 milhões, por exemplo, e que possam estar no âmbito da análise do Compete 2030. Ok? Mas pode fazê-lo numa única candidatura. Portanto, só numa inovação produtiva, neste caso, independentemente de serem investimentos em regiões diferentes, só pode fazer uma candidatura. Mas aqui, por exemplo, aquele sistema de incentivo de base territorial, onde até aos 300 mil, não é? Certo? Portanto, podendo ser, aqui podia ser feito uma só, onde depois pudesse desenvolver, eu vou fazer investimento no local da sede, mas também agora numa outra cidade aqui vizinha. Portanto, estamos a falar da beira interior novamente. Certo. Poder fazer aqui numa só, fazer duas candidaturas. Pode, desde que seja dentro do território abrangido pelo aviso de concurso. Okay. Porque no base territorial, as empresas também só podem fazer uma candidatura. Se os dois locais de investimento fossem na mesma zona, na área interior, sim, que estariam todos abrangidos pelo mesmo aviso. Ou dois no Alentejo, ou dois no centro. Portanto, aí sim. Agora, se quisesse fazer uma localizada no centro, na beira interior, e outra no Alentejo, já não conseguia.
teria que selecionar apenas uma localização. Mas aqui, o valor seria sempre, no seu global, os 300 mil, ou seria 300 mais 300? Não, será sempre 300 mil, o 300 valor mil. global. Ok. Exatamente. Tá, obrigado. Ok, não sei se existe mais alguma questão. Acho que aqui no chat já respondi também a todas as questões. Também tem aqui o meu contacto, se quiserem depois a posteriori contactar-me, colocar mais questões que venham a surgir eventualmente, ou de acordo com alguma necessidade de investimento, etc. Estejam perfeitamente à vontade. Esta, esta apresentação, esta sessão, também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, portanto, se quiserem rever e depois voltar aqui a esclarecer alguma questão, também terei todo o gosto em poder ajudar-vos e esclarecer-vos. Portanto, se, se não houverem mais questões, iria pronto, despedir-me e aguardar até uma próxima, convidando a acompanharem também a atividade da AIP e da nossa unidade de consultoria, sendo que vamos ter a próxima sessão, teremos uma sessão técnica também sobre propriedade intelectual, que, se for do vosso interesse, portanto, poderão perfeitamente inscrever-se e deixava-vos já aqui o convite. Ok? Pronto, agradecer a todos a presença, foi um gosto e estamos em contacto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, com licença.